Um soldado fixo em sua posição durante um treinamento de tiro na instrução militar utiliza um fuzil e dispara em direção ao alvo um projétil que se desloca com uma velocidade horizontal constante de módulo VP. Então ele fala que a velocidade do projétil é uma velocidade constante, ou seja, nós temos um movimento uniforme. O alvo é atingido e o som produzido no impacto é ouvido pelo mesmo soldado no intervalo de tempo ΔT após o disparo. Então ele atirou, o projétil viajou, né? Colidiu com o alvo, nessa colisão produz um som, o som volta para o ouvido do soldado e o tempo que o projétil vai, bate no alvo e o som volta é um tempo ΔT. Pegou a visão? Considerando o módulo da velocidade de propagação do som no ar igual a Vs, desprezando a resistência do ar e a ação da aceleração da gravidade, podemos afirmar que a distância da arma até o alvo é dada por... Então ele despreza a resistência do ar, então aqui nós não temos a ação de forças dissipativas. Ele pede para você desprezar a ação da gravidade, ou seja, para você considerar que a trajetória do projétil é uma trajetória retilínea e quer saber quanto vale essa distância. Perfeito? Fera, vê se você concorda comigo. O tempo para o projétil viajar, colidir com o alvo, produzir o som e o som voltar para o ouvido do soldado, é o tempo que o projétil de ida, o tempo que o projétil percorre a distância na ida, mais o tempo que o som se propaga na volta, certo? Então tem o tempo que o projétil percorreu essa distância na ida, colidiu com o alvo, produziu um som, o som voltou para o ouvido do soldado, esse tempo ΔT seria o tempo de ida mais o tempo de volta do som. O tempo de ida é o tempo do projétil. O tempo de volta é o tempo do som, perfeito? Mas nós sabemos que se o movimento é um movimento uniforme, nós sabemos que esse tempo é dado pela relação da distância sobre a velocidade, perfeito? Então eu vou escrever o seguinte, perceba que nas respostas essa distância está em função do tempo, tá? Então eu posso escrever que esse tempo ΔT seria igual ao tempo do projétil. É a distância percorrida pelo projétil, que é D, sobre a velocidade do projétil, que é Vp. Mas o tempo percorrido pelo som é a mesma distância D, porque o som vai voltar, pela velocidade do som, Fs. Perfeito aqui? Então fica ΔT igual a D sobre Vp mais D sobre Vs. Pronto. Agora você isola esse D, ajeita essa equação e corre para o abraço, né? O que é que Taveirão vai fazer aqui? Eu vou colocar esse D em evidência. Tranquilo? Se eu colocar esse D em evidência, vai ficar assim, ó, D que multiplica 1 sobre Vp mais 1 sobre Vs. Perfeito? Coloquei apenas o D em evidência. Vamos resolver aí essa sominha, fera? Vamos lá? Isso vai ficar assim, ó, ΔT vai ser igual a D, que multiplica. Vamos fazer aqui o MMC. O MMC entre Vp e Vs é o produto, né? Então fica Vp vezes Vs. Vp vezes Vs dividido por Vp, aqui sobra Vs, mais Vp multiplicado por Vs dividido por Vs, opa,
aqui sobra VP. Pegou a visão? Só diminuir aqui um pouquinho a grossura dessa ponta. Tranquilo? Pronto, filho. Agora você vai pegar isso aqui que está multiplicando, vai passar para o outro lado, né? Esse VP sobre VS que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Perfeito? E esse VS mais VP que está multiplicando, vai passar para o outro lado simplesmente dividindo. Tranquilão? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que o ΔT multiplica o VP vezes o VS e o VS mais VP vai passar para o lado esquerdo dividindo. Pronto, essa é a distância. Pegou a visão? Então, o tempo multiplica VP vezes VS e esse produto é dividido por VS mais VP. Então, essa é a distância do soldado até o alvo. Pegaram a visão? Então, fica aqui, né, um pouco confuso porque são só letras, ó. Mas você vai encontrar isso aí justamente aqui na alternativa A. Essa distância é VS vezes VP vezes ΔT. Isso aqui ele colocou entre parênteses, ó. Tranquilo? Dividido por VS mais VP. Pronto. É assim que está na alternativa A. Beleza? A distância VP vezes VS vezes ΔT sobre VP mais VS. Tranquilão?